Você já deixou de tomar uma decisão importante porque teve medo do que os outros iam pensar? Já guardou um sonho dentro da gaveta só para evitar críticas, comentários ou julgamentos? Pois é, esse é o medo da crítica, um dos mais destrutivos, porque age silenciosamente. Ele não aparece de forma clara, mas controla escolhas, limitações e muitas vezes rouba anos de vida. E hoje, inspirado nos ensinamentos de Napoleon Hill em Quem Pensa, Enriquece, eu quero te mostrar como enfrentar esse medo e conquistar a liberdade de viver a sua verdadeira essência. Napoleon Hill dizia que o medo da crítica é um dos maiores inimigos da ambição, porque ele molda nossas escolhas sem que percebamos. Ele define o que falamos, o que vestimos, o que postamos nas redes sociais, até mesmo o que ousamos sonhar. E o pior, ele rouba nossa autenticidade. Muitas vezes, não somos nós que estamos vivendo a nossa vida, mas sim as vozes daqueles que nos criticam. Esse medo começa cedo. Talvez na infância, quando você tentou cantar, dançar, desenhar, falar em público e alguém riu. Talvez quando você ousou sonhar alto e alguém disse, isso não é para você. Essas memórias ficam gravadas e cada vez que você tenta algo novo, essa lembrança retorna e sussurra. Cuidado, você vai ser criticado de novo. E aqui está o ponto. Hill dizia que a crítica é apenas a opinião de outra pessoa, nada além disso. E quando entendemos isso, começamos a nos libertar, porque opinião não é verdade. Opinião não define destino. Opinião não paga contas, não realiza sonhos, não constrói futuro. Mas se você permitir, a crítica pode se tornar uma prisão invisível. Uma prisão feita de olhares, de comentários, de comparações. Uma prisão onde você não é livre para agir, para ousar, para expressar sua verdadeira essência. Então, como enfrentar esse medo? Napoleon Hill nos ensina algumas estratégias práticas e eu quero compartilhar com você. A primeira estratégia é reprogramar a sua mente. Quando alguém te criticar, a primeira pergunta deve ser: isso é construtivo ou é apenas opinião? Se for construtivo, ótimo, aprenda com aquilo, tire proveito, melhore. Mas se for apenas opinião vazia, sem fundamento, sem propósito, então agradeça mentalmente e siga em frente. A crítica só tem o poder que você concede a ela. Se você se apegar, ela vira corrente. Se você soltar, ela vira vento que passa. A segunda estratégia é construir autoconfiança. Confiança não é arrogância, não é se achar melhor que os outros. Confiança é resultado de preparo. Quanto mais você se prepara, menos a crítica te abala. Pense num músico, se ele ensaia horas, se domina sua arte, se conhece sua música, será que a opinião de quem nunca segurou um instrumento pode realmente definir seu valor? Claro que não. O mesmo vale para você. Estude, pratique, se prepare. A confiança é a blindagem contra a crítica. A terceira estratégia é viver com propósito. Quem tem propósito não se perde em comentários alheios. O propósito é a bússola que aponta o seu norte, mesmo quando o vento das opiniões sopra contra. Napoleon Hill dizia que um homem sem propósito definido é como um navio sem leme. Ele vai para qualquer direção, dependendo das ondas e dos ventos. Mas quem tem propósito definido segue firme, mesmo que zombem, mesmo que duvidem, mesmo que critiquem. A quarta estratégia é escolher suas companhias. As pessoas ao seu redor são como espelhos. Se você se cerca de quem apenas critica, você se apequena. Mas se você se cerca de quem te apoia, de quem acredita em você, de quem vibra com o seu crescimento, você se fortalece. Hill repetia em seus estudos: diga-me com quem andas, e eu te direi quem serás. Escolha com sabedoria. E a quinta estratégia é transformar a crítica em combustível. Não lute contra ela. Não gaste energia tentando agradar a todos. Use a crítica como prova de que você está em movimento. Se alguém te critica, significa que você está visível, que você está agindo, que você está saindo da média.
só é criticado quem está no jogo. E para que isso fique ainda mais claro, quero te contar 4 histórias inspiradoras. A primeira é de Thomas Edison. Edison foi chamado de louco inúmeras vezes por tentar inventar a lâmpada elétrica. Foram mais de 1000 tentativas. Muitos diziam que era perda de tempo, que era impossível, que era tolice. Mas Edison não se deixou paralisar. Ele costumava responder: "Eu não falhei 1000 vezes. Eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam." Se tivesse desistido por medo da crítica, talvez ainda estivéssemos na escuridão. Edison nos ensinou que cada crítica para quem tem visão pode se transformar em combustível para continuar. A segunda história é de Henry Ford. No início do século XX, a ideia de colocar o mundo sobre rodas parecia absurda. A maioria acreditava que o automóvel era apenas um brinquedo para ricos. Quando Ford declarou que queria construir um carro acessível, prático e confiável para todos, riram dele. Disseram que era impossível, que era sonho de um ingênuo. Mas Ford persistiu, e ao lançar o modelo T, revolucionou a indústria e a sociedade. Hoje, o automóvel é parte da vida de bilhões de pessoas. Imagine se ele tivesse desistido por medo da crítica. A terceira história é de Walt Disney. Você talvez conheça o império que ele construiu, mas poucos lembram que Walt foi rejeitado várias vezes antes de ter sucesso. Chegaram a dizer que ele não tinha imaginação suficiente para trabalhar com animação. Ele foi demitido de um jornal sob a acusação de falta de criatividade. Mas Disney acreditava em seus sonhos. Persistiu, enfrentou falências, rejeições, críticas pesadas. E hoje, seu nome é sinônimo de magia, criatividade e imaginação. E a quarta história é de Mahatma Gandhi. Gandhi foi criticado, ridicularizado e até preso por defender a independência da Índia de forma pacífica. Muitos diziam que sua abordagem era ingênua, que a não-violência jamais funcionaria contra o Império Britânico. Mas Gandhi acreditava em seu propósito. Resistiu às críticas e provou que a força da paz é mais poderosa que qualquer violência. Inspirou nações, transformou a história e mostrou ao mundo que a coragem verdadeira não precisa de armas, mas de princípios. Agora pense, se Edison tivesse desistido, talvez ainda vivêssemos na escuridão. Se Ford tivesse recuado, talvez o automóvel ainda fosse privilégio de poucos. Se Disney tivesse acreditado que não tinha imaginação, talvez o mundo nunca tivesse experimentado sua magia. Se Gandhi tivesse cedido, talvez a Índia nunca tivesse conquistado sua liberdade. E a pergunta é: o que o mundo pode estar perdendo se você se deixar paralisar pelo medo da crítica? Quantos sonhos já foram enterrados por causa desse medo? Quantas ideias nunca saíram do papel? Quantas pessoas deixaram de brilhar simplesmente porque escolheram se calar? A crítica nunca vai desaparecer. Sempre haverá quem duvide, quem zombe, quem tente diminuir. Mas você pode escolher, ela será um obstáculo ou será o combustível da sua jornada. E eu quero te desafiar. A partir de hoje, cada vez que alguém te criticar, lembre-se de que só é criticado quem está em movimento. A crítica não é sinal de fracasso. A crítica é sinal de que você está no jogo, de que você está construindo algo que importa. Então, siga em frente. Não permita que a opinião de outros se torne a prisão da sua vida. Faça como Edison, Ford, Disney e Gandhi. Enfrente a crítica com coragem, com propósito, com fé. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa vencer o medo da crítica. Porque juntos nós vamos construir uma vida sem limites.